Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Rafael e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ações preferenciais, conforme eu já havia prometido no vídeo passado. Não se esqueça de visitar o site também, que é www.investidorinternacional.com. Lá você vai encontrar muito mais informações e artigos sobre investimentos no exterior. Antes de mais nada, um aviso: todo o conteúdo do vídeo tem finalidade informativa e educacional e não deve ser entendida como uma recomendação de investimento. A ideia aqui é mostrar algumas opções de investimento fora do Brasil e depois você, sabendo a sua necessidade, a sua propensão a risco, que vai saber encontrar a melhor combinação entre eles. Então, como você já deve saber, se assistiu o outro vídeo, as ações das empresas são divididas entre ações comuns e ações preferenciais. Em geral, você só tem um tipo de ação comum, mas a mesma empresa pode emitir uma série de ações preferenciais. E cada série tem uma regra diferente. Eu vou explicar depois o que é. E o sinônimo, o termo em inglês usado para definir uma ação preferencial é Preferred Share. Então, as ações preferenciais elas são consideradas ativos híbridos. Ela tem um componente de renda variável, que é justamente a ação ser negociada em boa e o preço flutuar, e um componente de renda fixa, que são os cupons de juros ou dividendos que ela paga periodicamente para os acionistas. Essas ações não têm direito a voto, ao contrário das ações comuns, mas elas têm prioridade no recebimento dos dividendos. Nessa imagem você tem a estrutura do capital social de uma empresa, pela ordem de preferência no recebimento dos cupons de juros ou da dívida. Então, primeiro, a empresa precisa pagar os bondes sênior segurados, depois os bondes sêniores não segurados, depois a dívida subordinada ou conversível, depois os dividendos das ações preferenciais e, por último, os dividendos das ações comuns. Então, numa eventualidade de uma empresa suspender dividendo, ela suspende primeiro da comum, depois da preferencial e por último, só que ela consegue, né, numa situação muito grave, não pagar a própria dívida. As ações preferenciais são emitidas em séries, série A, série B, série C, e cada uma vai ter uma regra diferente. Então, quando você olha uma ação preferencial, você precisa prestar atenção em algumas características principais. A primeira é o cupom de juros, ou seja, quanto de dividendo por ano essa ação vai te pagar, se esses juros são acumulativos ou não. O juro acumulativo é quando a empresa deixa de pagar o dividendo, mas ela vai acumulando esses juros para quando um dia ela voltar a pagar, ela vai distribuir todos os juros retroativos para você. Se ela é conversível em ações ordinárias ou não, se ela é resgatável ou não, e se ela é perpétua ou não. Perpétua é que não tem prazo de validade. Algumas ações preferenciais têm prazo de validade. Então aqui tem um exemplo de uma ação preferencial do REIT, né? Digital Realty Trust. Então, só de olhar o nome você já consegue identificar algumas características dessa ação. Então o cupom está lá no nome, né? 5,85% ao ano, pago trimestralmente. Você vê que é da série K, cumulativo, quer dizer que é acumulativo, tá? Então, se ela um dia deixar de pagar o dividendo, ela vai acumular e pagar tudo no final. Ela é resgatável, tá? Redeemable, ao valor de $25. Em geral, as ações preferenciais são emitidas no valor de $25. Algumas são de 1.000, mas a maioria é de 25. Aqui tem outra ação preferencial da Wells Fargo. Então tá lá, non-cumulativo, quer dizer que não é acumulativo. Essa ação específica não tem o cupom no nome, mas olhando o prospecto você vai encontrar que é 5,7% ao ano pago trimestralmente. O dividendo, no caso o cupom, é igual a ação mesmo, tem data ex, data de pagamento, tudo isso, tá? Então não é acumulativo, é perpétuo, ou seja, não tem um prazo de validade fixo, mas tem um preço de liquidação de $25, ou seja, tem um prazo que a empresa, a partir de uma certa data, ela pode resgatar essa ação pagando os $25. Então é preciso tomar cuidado quando você compra para não pagar muito mais caro do que $25 perto do prazo
de resgate. Essa imagem aqui é para ilustrar o quanto a ação preferencial é menos volátil do que a ação comum. Então, na linha vermelha, a gente tem a ação do Wells Fargo, que caiu com a crise e não voltou. E na linha preta, a ação preferencial, que caiu um pouquinho e já voltou. Por que isso acontece? Porque ela tem já um cupom de juros, né, um dividendo fixo, então dificilmente vai ser cortado. Já o do banco mesmo foi cortado o dividendo. Então, justamente por proteger essa renda, que a ação preferencial é menos volátil. Então aqui mais um exemplo, é uma ação preferencial da Morgan Stanley, está ali 6,875% de juros, e ele é fixed to floating. Então quer dizer que os juros é fixo e depois muda para um juros variável. Então tá ali, dentro da regra dessa ação, ela paga uns juros de 6,875 até janeiro de 2024 e a partir dessa data paga Libor de 3 meses mais 3,9%. Ela é não acumulativa, ela é perpétua e ela é resgatável ao preço de $25. Então agora a gente consegue fazer uma pequena comparação entre as ações preferenciais e comuns. As ações preferenciais possuem dividendo fixo, ou seja, você vai receber sempre o mesmo valor a cada trimestre, que é a frequência que geralmente é pago. Em geral, esse dividendo da preferencial, comparado com a comum, ele é maior, né? Não acontece em todas as empresas, mas em geral sim. Né? A vantagem da ação comum nesse caso é que a ação comum, o dividendo ele pode subir, tem empresa que sobe todos os anos. Né? A flutuação de preço, como você pode ver, é menor, só que isso impede também um upside maior. Então as ações ordinárias podem valorizar muito, né, seguindo o crescimento da empresa, mas as ações preferenciais não. Mas por outro lado, elas tendem a cair menos nas crises. Né? O ticker aí para uma série A seria mais ou menos esse, ponto .PRA ou ponto .PA ou P minúsculo IA. Né? E você só troca esse A pela série aí da ação. Importante saber também que existem ETFs só de ações preferenciais. No caso, o mais famoso é esse daí, o iShares Preferred and Income Securities ETF, cujo código é PFF. E também fundos fechados, né, os CEFs, só de ações preferenciais também. Um deles é esse daí, Nuveen Preferred and Income Securities, que o código é JPS. Não esqueça de deixar o seu joinha se você gostou do vídeo. Também inscreva-se no canal se ainda não fez e ative o sininho para receber os avisos dos próximos vídeos. Tá? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. E eu coloquei algumas informações adicionais aí na descrição, então dá um pulo lá. Um grande abraço.